Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em administração e pós-graduado em MBA em gestão pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo na parte de licitações. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Nós iremos abordar no capítulo 7 do curso sobre os contratos administrativos, ok? Então, a gente viu os processos das fases do processo licitatório, a gente viu a modalidade, a gente viu as sanções, né, as irregularidades que podem ser aplicadas tanto para a empresa quanto para os agentes públicos. Então, a gente entra na parte do contrato em si. Então, nós vamos ver a definição e as características do contrato administrativo, né, a presença de cláusulas essenciais e por que elas têm que aparecer, a questão da execução e fiscalização, né, da questão do contrato, se o que está sendo feito está atendendo o que está no contrato, a questão das alterações contratuais, como é que são feitas essas alterações, se parte da administração pública ou se parte, né, das empresas que estão ofertando o trabalho, e a questão de rescisão. É isso que nós vamos abordar no tema do capítulo 7. Então, pessoal, os contratos administrativos são instrumentos jurídicos, são celebrados entre a administração pública e os particulares, visando aí a consecução de objetivos públicos, ok? Então, em sua essência, esses contratos eles têm características singulares que os diferenciam dos contratos privados, refletindo a necessidade de atender os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ou seja, os princípios que já foram abordados nesse curso, né, que são os princípios do artigo 37 da Constituição Federal, ok? Então, entre a administração pública e os particulares, esses princípios eles precisam ser atendidos, ok? E aí o que acontece? Frente também esses contratos administrativos, nós precisamos atentar à unilateralidade, à prerrogativa da alteração unilateral, à supremacia do interesse público e a sujeição de um regime jurídico especial são elementos que permeiam os contratos administrativos, conferindo-lhes uma natureza peculiar no universo das relações contratuais. O que a gente precisa entender aqui, pessoal? No universo de relação contratual, a gente pode ter relação entre administração pública e particular, certo? A gente tem contrato entre particulares e contrato também entre administrações públicas, né? Ou seja, município com estado, estado com estado, né? União com o estado, união com o município. E aí o que a gente precisa entender? Quando a gente tem essa relação de administração pública com particular, a gente tem essa questão da unilateralidade, ou seja, um contrato feito atendendo aos requisitos da administração pública. Então, o que acontece? O particular, ele não, dentro desse contrato, ele não vai abordar temas, ele não vai impor nada. Isso é unilateral, ou seja, só a administração pública ela vai ditar as regras, ok? Então, existe essa prerrogativa de alteração unilateral. E essa alteração ela vai ser feita por quem? Pela administração pública. Então, tá vendo que são características muito peculiares em cima de relação contratual, certo? Porque entre particulares, os dois lados podem alterar o contrato, certo? Então, é um interesse bilateral, ok? Então, aqui tem alguma, né, são algo específico em cima dessas relações dos contratos administrativos, ok? Então, sempre no contrato administrativo, né, nas licitações, precisa se atender a um objetivo da administração pública, ok? O objetivo é sempre garantir a questão da supremacia do interesse público sobre o privado e sempre o bem coletivo, tá bom? Então, sempre trazer essa questão da coletividade. Então, a administração vai fazer para o povo uma melhoria, seja a construção de uma estrada, de um hospital, ok? Então, sempre o objetivo é trazer o bem comum. Então, em cima disso, desse contrato administrativo, para a formulação desse tipo de contrato, requer especial atenção para a inclusão de cláusulas essenciais, que delineiem de maneira precisa os termos e condições da relação contratual. Então, dentro desse contrato, nós precisamos garantir aí, né, no caso da administração, alguns itens, alguns pontos essenciais, que precisam estar bem claros, né, para atender os anseios da administração pública.
Então, o que seriam essas cláusulas? Essas cláusulas vão desde a definição do objeto do contrato, certo? Ou de um serviço ou de um bem, até as obrigações específicas das partes envolvidas. Então, precisa estar muito claro, muito transparente isso, tá? No contrato. Então, incluem-se ainda as disposições, estão lá dentro desse contrato, cláusulas essenciais importantíssimas. O prazo que esse serviço será prestado, o preço que vai ser, né, garantido, qual forma de pagamento que será feito e qual que é a penalidade caso haja um descumprimento, entre outras questões. Então, isso tem que estar especificado no contrato. Então, pessoal, a minuciosa especificação dessas cláusulas busca garantir o quê? A segurança jurídica. Ou seja, está especificado ali, não tem como falar que não sabia, que foi pego de surpresa. Então, isso vai estar especificado, buscando a segurança jurídica, a transparência na execução do contrato e aí mitigando eventuais conflitos e promovendo uma gestão eficiente dos recursos públicos. Então, a gente tem que esclarecer toda essa relação. E o contrato ele é feito para isso. E essas cláusulas essenciais são cláusulas importantíssimas para dar ali esse grau de importância nessa relação administração pública e particulares. Então, a respeito da execução do serviço e da fiscalização. Então, a fase de execução, né, de contratos administrativos, ela é crucial para assegurar o cumprimento dos termos acordados. Então, na execução, eu preciso ver se todos os pontos que estão no contrato estão sendo acordados, ok? Então, é nesse processo que acontece a fiscalização. E essa fiscalização, ela vai desempenhar um papel importantíssimo, cabendo à administração designar um fiscal do contrato responsável por monitorar a adequada execução das obrigações contratuais. Então, essa fiscalização ela não parte do particular, essa fiscalização ela parte da administração pública para analisar se está sendo feito tudo dentro do especificado no contrato. Então, a observância de prazos, ver se está tendo prazo, se não está tendo atrasos, do padrão de qualidade e das demais condições previstas no contrato é um objeto de constante avaliação por parte do fiscal. Então, preciso ver se lá no edital, né, se está especificando, por exemplo, um produto específico e está sendo entregue outro, tá? Então, a gente tem que analisar essas questões. Se está batendo todo o serviço, todos os produtos em cima do que está no contrato. Então, a execução eficiente do contrato, ele não apenas assegura a entrega dos produtos ou serviços de acordo com as expectativas, mas também resguarda os interesses da administração e dos cidadãos. Porque quando está sendo solicitado um contrato, por exemplo, um produto com qualidade A e está sendo entregue um produto com qualidade B, é dinheiro público. É um dinheiro que é recolhido pelos impostos e isso precisa ser voltado em forma de bens para a sociedade. Então, quando está tendo essas questões aí, o que acontece? Está sendo ferido a questão do artigo 37 dos nossos princípios. Então, aí, durante a fiscalização, a gente precisa analisar esses pontos, ok? Tem que cumprir a questão do LIMP, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. Então, pessoal, relacionado a alterações contratuais, nós já vimos que digamos assim, é uma prerrogativa da administração, essa alteração contratual. Nós vamos ver aqui nos itens. Então, ao longo da vigência desse contrato, é possível que surjam aí algumas situações imprevistas ou necessidades de que sejam feitos ajustes nas condições originais do início do contrato, ok? Então, nesse contexto, essas alterações contratuais se apresentam como um instrumento flexível para adequar essa relação contratual à dinâmica dos projetos, ok? Então, ou seja, durante um projeto, pessoal, que às vezes o prazo é de 2, 3, 4 anos, muita coisa pode acontecer nesses 4 anos, né? Ou seja, às vezes um produto que a gente especificou como exigência no contrato, esse produto ele pode sair de linha, né? Não pode ter mais no mercado, então a gente tem que fazer uma reformulação, uma alteração contratual. Então, nesse contexto de alterações contratuais, se apresentam como um instrumento flexível para adequar a relação contratual à dinâmica desses projetos, como eu mencionei com vocês anteriormente. Então, contudo, tais modificações
devem também obedecer o quê? A critérios de legalidade e de razoabilidade, sendo vedadas alterações que descaracterizem o objeto do contrato ou modifiquem substancialmente as condições inicialmente pactuadas, ok? Então a gente tem que observar se essa alteração ela vai colocar em jogo o que está no objeto do contrato, beleza? Então, sempre observando a questão da transparência e a justificativa técnica, porque essas duas, né, são, portanto, requisitos essenciais para a validade e legitimidade das alterações contratuais. Então, quando a gente faz a licitação, a gente viu que tem que ter os tipos, a modalidade e os critérios. Eu não posso, durante a alteração contratual, modificar esse objeto do contrato, certo? Se eu especifiquei a questão, por exemplo, de técnica, e eu vou fazer uma alteração no contrato que vai permitir uma técnica menor. Eu não posso fazer isso, certo? Estaria ferindo a questão aí da transparência e justificativa técnica, tá bom? Então, frente a todos esses pontos, a gente vê na questão da possibilidade de uma rescisão do contrato. Então, a rescisão ela é uma medida extrema, mas que é necessária em situações de descumprimento grave das obrigações contratuais por uma das partes, ok? Então, a administração pública ela detém a prerrogativa de rescindir o contrato unilateralmente, respeitando as formalidades legais e assegurando o contraditório, tá? Então, mesma coisa, sempre o contraditório, pessoal, na Constituição Federal, ele é garantido, beleza? A administração não pode simplesmente chegar e achar que tem uma prerrogativa, mesmo ela tendo essa prerrogativa da unilateralidade, ela não pode só rescindir o contrato e não trazer nenhum motivo, né? Ou seja, a empresa ela não cumpriu com o que estava no contrato, entendeu? Ela tem que especificar, ela tem que assegurar o contraditório por que ele está fazendo essa rescisão. Então, da mesma forma, o contratado ele também pode requerer rescisão em casos de descumprimento por parte da administração. Por exemplo, não foi feito os pagamentos. Então, se não foi feito os pagamentos, eu pauso a minha atividade, haja visto que eu preciso de recurso para manter o meu serviço em dia. Então, se a administração ela não me paga, eu não posso ficar com esse prejuízo, certo? Então, a gente também pode, né, enquanto particular, fazer essa rescisão em caso de descumprimento da administração pública. Então, ainda no âmbito das rescisões, a rescisão do contrato, observe aí, pessoal, implica em efeitos jurídicos importantes. Por exemplo, como aplicação de penalidades e a possível instauração de um processo administrativo ou um processo judicial para reparação de danos. Ok? Então, a clareza nessas condições que ensejam a rescisão e a observância rigorosa dos procedimentos legais são essenciais para o quê? Para preservar a integridade do contrato e dos interesses coletivos. Então, a gente precisa dessa clareza, ok? Até mesmo para a gente rescindir, a gente tem que ter uma motivação para essa rescisão, ok? Seja por falta de prestação de serviço, ou seja por falta, por exemplo, do pagamento. Então, com o objetivo de resumir, né, essa aula aí dos contratos administrativos, observemos o seguinte, que os contratos administrativos, eles representam instrumentos estratégicos para a consecução de políticas públicas e a entrega de serviços de qualidade à sociedade. Então, a sua efetiva gestão demanda observância de normas legais. Então, a gestão desse contrato, ele precisa sempre estar especificado em cima da legislação, né, das normas legais. Também da observância da transparência na execução, né, do serviço e a adoção de mecanismos eficientes de fiscalização, assegurando assim a harmonia e eficácia das relações contratuais entre a administração pública e os contratados. Então a gente tem o contrato justamente para isso, para a gente ter essa clareza, tá, do papel da administração pública e do papel do particular, ok? Então, em cima desse contrato, nós vamos ver quem está cumprindo com o seu devido papel. Se ambos cumprirem com o seu devido papel, o contrato vai ser cumprido de forma brilhante. Se tiver alguma deficiência de alguma das partes, haverá a rescisão. Ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Comentem o vídeo. Nos vemos nas próximas aulas.